Olá! Esta noite, vamos mergulhar em uma experiência fascinante. Como era realmente a vida de um camponês em uma fazenda medieval. E posso garantir que, ao final dessa jornada, você vai valorizar ainda mais o colchão em que está deitado. Se essas histórias estão te cativando, ficaria muito grato se deixasse um like ou se inscrevesse no canal. Estou bastante curioso para saber de onde você está ouvindo. Então, não hesite em comentar sua localização e a hora que é aí. É impressionante como pessoas ao redor do mundo estão se aconchegando para ouvir isso. Agora, encontre um lugar confortável, respire fundo e deixe seu corpo relaxar onde quer que esteja. Vamos voltar para a Inglaterra, por volta do ano 1500. E acredite, você ficará ainda mais grato pela vida moderna ao final dessa narrativa. Parabéns, você despertou em Tuditor, Inglaterra. Seus olhos se ajustam à penumbra, enquanto o ar fresco e carregado de fumaça de madeira envolve sua pequena casa de um único cômodo. Você não está em uma cama como a conhecemos. Está deitado em um colchão de palha, diretamente sobre o chão de terra batida. A palha se infiltra pela capa de linho áspera, arranhando sua pele sob a simples camisa de noite que veste. Sua coluna sente a rigidez do solo irregular ao seu redor. A família inteira está agitada, com seu pai, sua mãe e seus 3 irmãos apertados nesse espaço diminuto. O mais novinho, com apenas 4 anos, se aconchega contra a mãe em busca de calor. Seu irmão mais velho já está de pé, alimentando o pequeno fogo que arde no centro do ambiente. Sem chaminé, apenas um buraco no telhado de palha que, às vezes, ajuda a dispersar a fumaça. A maior parte dela permanece suspensa no ar, algo que você já se acostumou ao longo do tempo. A boa notícia é que é primavera na Inglaterra, e o frio do inverno já ficou para trás. A má notícia é que, com a primavera, chega o momento do trabalho árduo do ano. Do lado de fora, um galo canta, anunciando o amanhecer, acompanhado pelo mugido suave da vaca da família e o fuçar dos porcos no estábulo, que fica anexado à sua casa. Isso mesmo. Em Tuditor, Inglaterra, os animais frequentemente dividiam o espaço com vocês, ou, pelo menos, viviam bem próximos. O calor dos corpos deles ajudava a aquecer a casa durante o inverno. E o cheiro? Bem, isso era apenas parte da rotina. Levante-se, ordena seu pai. Há trabalho a ser feito. Você esfrega os olhos sonolentos e se senta. Suas pernas estão duras, resultado do esforço do dia anterior. Como camponês em 1500, não há fim de semana, férias pagas ou licença médica. Apenas trabalho, do amanhecer ao anoitecer, com os domingos reservados para ir à igreja. Mesmo assim, depois do culto, ainda há animais para cuidar. O chão sob seus pés descalços é frio e um pouco úmido. Sua mãe já está perto do fogo, mexendo uma panela de mingau, uma papa espessa feita com os vegetais e grãos disponíveis. Hoje, é basicamente cevada, com algumas ervilhas secas misturadas. Se você tiver sorte, pode encontrar um pequeno pedaço de carne de porco salgada para dar um toque especial. A carne é um bem precioso, guardada para ocasiões especiais ou utilizada com parcimônia para temperar refeições de outra forma sem sabor. Você se veste com as mesmas roupas de ontem e do dia anterior. Uma camisa de linho simples, meias de lã que cobrem suas pernas, seguradas por um cordão na cintura, e uma túnica de lã que chega até os joelhos. A lã é áspera contra sua pele, bem diferente dos tecidos macios que conhecemos hoje. Provavelmente, a lã que você veste foi tosquiada de suas próprias ovelhas, fiada à mão por sua mãe e irmãs nas longas noites de inverno, e tecida no tear de um vizinho em troca de um pouco da cevada da sua família. Coma depressa, diz sua mãe, enquanto lhe entrega uma tigela de madeira cheia de um mingau fumegante. Seu pai precisa de ajuda com os bois. Você engole rapidamente a mistura quente e sem sabor.
acompanhando-a com um pedaço de pão escuro que sobrou do dia anterior. O pão, já duro e começando a envelhecer, é algo comum por aqui. Pão fresco é um luxo, assado talvez uma vez por semana no forno comunitário que atende toda a aldeia. Lá fora, o ar da manhã está fresco e gelado. O orvalho se acumula na grama, enquanto os primeiros raios de sol começam a despontar nas colinas distantes. Sua aldeia é pequena, com cerca de 30 famílias agrupadas em torno de um gramado central, onde se ergue a igreja paroquial em uma das extremidades. Além das casas, se estendem os campos, vastas áreas abertas divididas em faixas. Algumas pertencem à sua família, outras aos vizinhos, e boa parte ao mosteiro local, que detém grande parte das terras da região. Seu pai já está no pequeno celeiro anexo à casa, preparando os bois para a canga. Esses animais são extremamente valiosos, como os tratores de hoje. Sem eles, arar a terra seria quase impossível. Contudo, a maioria das famílias de camponeses não consegue manter uma equipe completa de bois sozinha. Por isso, seu pai compartilha os dois com outra família, garantindo que juntos tenham animais suficientes para puxar o pesado arado de madeira pelo solo difícil. Assuma a liderança, ordena seu pai, entregando-lhe um bastão. Sua tarefa é guiar os bois em linha reta, enquanto ele manobra o arado atrás. Parece mais fácil do que realmente é. Bois são criaturas teimosas, e se decidirem mudar de direção, pouco pode fazer um garoto de 11 anos. O jugo de madeira repousa sobre os ombros dos bois. É um dispositivo simples, mas engenhoso, que distribui o peso do arado pelos poderosos ombros dos animais, permitindo que puxem com toda a sua força. Enquanto você leva os animais para o campo, passa por outros aldeões que estão iniciando seu dia. Uma mulher enche um balde com água do poço comunitário. Duas meninas jovens conduzem gansos rumo ao lago da aldeia. Um homem idoso conserta a cerca ao redor de seu jardim. Todos têm uma tarefa, um papel a cumprir nesta comunidade unida, onde a sobrevivência depende da colaboração. O principal campo da sua família fica a cerca de 1/4 de milha da aldeia. Não é um único grande lote, como nas fazendas modernas, mas uma coleção de faixas espalhadas por 3 amplos campos abertos que cercam a aldeia. Essa disposição peculiar é fruto do sistema de campos abertos que dominava a agricultura inglesa em 1500. Hoje, começaremos com o campo de cevada. Seu pai explica que isso se refere a um dos 3 grandes campos ao redor da aldeia. No sistema dos 3 campos, um deles cultiva trigo ou centeio, que foi plantado no outono passado. Outro é dedicado às culturas de primavera, como a cevada ou a aveia que você está plantando agora. E o terceiro campo permanece vazio, permitindo que o solo recupere sua fertilidade. Ao chegar à sua primeira faixa no campo de primavera, você observa que é longa e estreita, com cerca de 1 acre de tamanho, aproximadamente o que pode ser arado em um dia. De cada lado estão as faixas dos vizinhos. O campo inteiro se assemelha a um enorme cobertor de retalhos, com dezenas de faixas correndo lado a lado. Pronto? Pergunta seu pai, posicionando o arado na borda do campo. Você acena com a cabeça, levantando seu bastão para orientar os bois. O arado que seu pai manobra é um robusto equipamento de madeira, com uma lâmina de ferro que corta profundamente a terra. É uma grande evolução em relação aos rudimentares arados de arrasto de épocas passadas. Este arado de moldboard não apenas arranha a superfície, ele revoluciona o solo, enterrando ervas daninhas e trazendo a terra fresca à tona. Ideal para os solos argilosos pesados do norte da Europa, exige uma força imensa, tanto dos bois quanto do arador para mantê-lo em movimento. "Vamos lá, filho", grita seu pai, e você toca o boi da frente com seu bastão. Os animais se esforçam contra o jugo, seus músculos se contorcendo sob o peso das pelagens. O arado avança de repente, e o verdadeiro trabalho inicia. Arar é um desafio árduo.
Seu pai precisa usar toda a sua força para garantir que o arado corte na profundidade correta. Se for muito raso, as ervas daninhas não serão suficientemente enterradas. Se for muito profundo, os bois podem não conseguir puxá-lo. Suas mãos se agarram firmemente aos cabos de madeira, enquanto suas costas se curvam sob o esforço. Ao final do dia, ele estará esgotado, cada músculo reclamando. Seu papel é mais simples, mas ainda assim exigente. Você deve manter os bois em movimento em linha reta, evitando que qualquer solo valioso seja desperdiçado. Os animais andam lentamente, de forma deliberada, suas respirações formando pequenas nuvens no ar fresco da manhã. Passo a passo, metro a metro, a terra escura é revolvida atrás de você, revelando vermes e besouros que rapidamente atraem os pássaros. Corvos e gralhas seguem o arado, aproveitando os insetos que surgem repentinamente. Hora após hora, você caminha de um lado para o outro no campo. O sol sobe, aquecendo suas costas através de sua túnica de lã. Seu pai faz pausas ocasionais para limpar as nuvens de terra do arado ou dar aos bois um breve descanso. Mas não há realmente tempo para parar. O trabalho do dia precisa ser concluído antes do pôr do sol. Outros aldeões cuidam de suas próprias faixas nas proximidades. Um homem da idade do seu pai dirige um gradeador, uma estrutura de madeira com dentes de ferro que desintegra as nuvens de terra após o arado. Dois meninos, um pouco mais velhos que você, espalham sementes à mão. Com sacos pendurados em seus pescoços, lançam os preciosos grãos de cevada em um amplo arco. Semear de forma muito densa desperdiça sementes, enquanto semear muito ralo resulta em uma colheita pobre. É preciso anos de prática para acertar. Ao meio-dia, seu estômago começa a roncar. Sua mãe aparece na borda do campo, trazendo um pequeno pacote envolto em pano. É uma refeição simples, mas pão, um pedaço de queijo e talvez uma maçã guardada da colheita do outono passado. Você se senta à sombra de um arbusto para comer, agradecido por esse breve descanso. O queijo é picante e salgado, feito com o leite da sua própria vaca. O pão é seco e precisa ser mergulhado em uma pequena garrafa de cerveja para amolecê-lo o suficiente para mastigar. Sim, cerveja. Mesmo para crianças na Inglaterra medieval, a água muitas vezes era insegura para beber, podendo estar contaminada. E com seu teor alcoólico, a cerveja se tornava uma opção mais segura. A que você toma é fraca, feita em casa pela sua mãe, com um pouco da colheita de cevada do ano anterior. Turva e azeda, nada parecida com a cerveja moderna, mas sacia sua sede. A refeição acaba rapidamente e logo você retorna ao trabalho. A tarde se estende sem fim diante de você, cada sulco parecendo mais longo que o anterior, suas pernas doendo de tanto andar, seus braços fatigados de guiar os bois. Mas não há alternativa. Este trabalho precisa ser feito se sua família quiser ter alimento no próximo ano. Conforme o sol se despede no horizonte, você chega ao término da trilha que sua família percorreu. Seu pai desconecta o arado, carinhosamente acariciando os flancos suados dos bois em agradecimento pelo árduo trabalho realizado. Antes de descansarem, os animais precisam ser alimentados e hidratados, pois seu bem-estar é fundamental para a sobrevivência da sua família. Bom trabalho hoje, diz seu pai, oferecendo uma rara palavra de elogio. Amanhã, vamos arar e semear. O caminho de volta para a aldeia parece se alongar quando a exaustão toma conta de você. Os bois avançam lentamente, com a cabeça baixa. Outros aldeões também estão retornando para casa, com suas ferramentas penduradas nos ombros, os rostos refletindo a mesma fadiga que você sente. Ao se aproximar da aldeia, o som do sino da igreja ecoa. Não é um chamado para a oração, mas sim um sinal de que a jornada de trabalho chegou ao fim. É uma das muitas formas que a igreja utiliza para marcar o ritmo da vida medieval. O toque é, de certa forma,
reconfortante, um lembrete de que mesmo o dia mais longo tem seu término. Sua mãe, enquanto você estava nos campos, esteve ocupada. O aroma de ervas e vegetais cozinhando invade a casa. Para o jantar, ela preparou mais mingau, mas desta vez com um pequeno pedaço de bacon, um luxo que sua família só consegue se permitir em raras ocasiões. Seus irmãos mais novos passaram o dia ajudando-a nas tarefas domésticas, coletando lenha e cuidando da horta que fornece boa parte da alimentação da família, além de alimentar as galinhas que dão ovos. Antes de se sentarem à mesa, todos precisam se lavar, não da forma moderna com sabão e água corrente, mas apenas enxaguando as mãos e o rosto com água trazida da aldeia. A higiene na Idade Média é, para dizer o mínimo, bastante rudimentar. Você pode ter um banho decente algumas vezes ao ano, geralmente no verão, quando a água não está congelante. No restante do tempo, contenta-se com rápidos enxagues nas partes mais sujas do corpo. O jantar é o momento mais importante do dia, e toda a família se reúne em torno da modesta mesa. Seu pai faz uma oração simples, pois a religião está profundamente entrelaçada em tudo na vida medieval. Depois, todos se servem, pegando o mingau quente com colheres de madeira ou pedaços de pão. Raramente há o suficiente para se sentir completamente satisfeito, mas geralmente é o bastante para afastar a fome. Após a refeição, ainda há tarefas a serem realizadas. Os animais precisam ser alimentados e acomodados para a noite. As ferramentas devem ser limpas e reparadas, mas à medida que a escuridão se instala, as opções de atividade diminuem. Sem eletricidade, apenas a fraca luz do fogo central e talvez uma ou duas velas de juncos. Feitas de juncos mergulhados em gordura animal, essas velas rudimentares emitem uma luz tremeluzente, mal suficiente para enxergar. Esse é o momento perfeito para contar histórias, conversar e planejar o trabalho do dia seguinte. Seu pai discute o progresso do arado com seu irmão mais velho, enquanto sua mãe ensina sua irmã um novo ponto para consertar roupas. As crianças mais novas se divertem com brinquedos simples, uma boneca feita de retalhos e um peão de madeira que gira ao puxar uma corda. Conforme a noite avança, o cansaço se apodera de todos. O dia começa ao amanhecer, e o trabalho físico consome a maior parte das horas acordadas. Para os camponeses medievais, o sono chega facilmente. Sua mãe estende os paletes de dormir ao redor da lareira central. O fogo é abafado para a noite, reduzido para não se apagar completamente, mas também não queimar intensamente. Acender um novo fogo do zero é uma tarefa difícil e demorada. É muito mais simples manter um já existente aceso. Você se aconchega em seu palete, puxando um cobertor de lã áspero por cima de você. Seus irmãos mais novos já dormem, respirando de maneira profunda e tranquila. Do lado de fora, uma coruja canta e, ao longe, um cachorro late. Esses sons noturnos são familiares, trazendo um conforto peculiar. Amanhã será mais do mesmo, mais aragem, mais gradagem, mais costura. A rotina de um camponês medieval é guiada pelas estações, um ciclo sem fim de plantar e colher, de lutas e, com um pouco de sorte, recompensas modestas. Embora essa vida seja árdua pelos padrões contemporâneos, repleta de desconforto físico e trabalho incessante, ela também está intimamente ligada ao mundo natural, à comunidade ao seu redor e à passagem do tempo. Enquanto o sono começa a puxá-lo, você se mexe levemente, buscando aquela posição perfeita. O peso do dia se acumula em seus músculos e sua respiração naturalmente se torna mais lenta. O ar carregado da cabana preenche seus pulmões à medida que você se entrega ao aconchego. A imagem dos sulcos recém-arados permanece em sua mente. A terra escura preparada para receber a semente que, com esforço e um pouco de sorte, se tornará o pão que sustentará sua família por mais um ano. O amanhecer chega rapidamente.
A primeira luz suave do dia se infiltra pelas frestas da sua cabana. Em Tutor, Inglaterra, não há necessidade de despertadores. Os galos se encarregam disso. Seu corpo sente as dores do trabalho de ontem, mas não há tempo para ficar parado. A temporada de crescimento não espera por ninguém. Seu pai já está de pé, cuidando do fogo que cuidadosamente fumegou a noite toda. Deixá-lo apagar seria um verdadeiro desastre, pois acender uma nova chama com pederneira e aço é trabalhoso e complicado. Melhor manter o fogo vivo, abafando-o durante a noite para conservar o combustível precioso. O mordomo do mosteiro fará suas rondas hoje, seu pai menciona enquanto mastiga um pedaço do pão de ontem. Essa notícia traz uma leve tensão no ar. Sua família não possui a terra. Quase ninguém na aldeia possui. A maioria é inquilina do mosteiro beneditino local, que detém vastas áreas de terra na região. Ser inquilino em Tutor significa pagar aluguel e prestar serviços. Sua família paga parte em moedas, parte com produtos da fazenda e parte com trabalho, dedicando um certo número de dias diretamente às terras do mosteiro a cada ano. É uma relação complexa, onde se está totalmente livre ou completamente atado. O mosteiro oferece proteção, acesso ao moinho para moer grãos e, às vezes, ajuda em momentos difíceis. Em troca, você entrega uma parte significativa do que produz. O mordomo é o representante do mosteiro, o homem que coleta os aluguéis, inspeciona os campos e garante que os inquilinos cuidem bem de suas propriedades. Ele não é um monge, mas um leigo encarregado dos assuntos práticos da abadia. Seu caráter e as políticas do mosteiro determinam se ele será justo ou severo. Certifique-se de que as tiras de cevada estejam bem cuidadas, aconselha sua mãe, entregando uma tigela de mingau quente para o café da manhã. E as ovelhas precisam ser levadas para pastar em um campo fresco. As ovelhas são os animais mais valiosos da sua família. Sua lã é como ouro em Tutor, a base da riqueza da nação. A Inglaterra é famosa por produzir a melhor lã da Europa, e os mosteiros têm um papel fundamental no comércio desse precioso material. Seu pequeno rebanho de ovelhas, Southdown, com sua lã macia, não só vai fornecer lã para ser vendida, mas também fio para as roupas da sua família. Após um rápido café da manhã, você parte com seu irmão mais velho para levar as ovelhas. Elas passaram a noite em um curral próximo à casa, um cercado simples de arame, feito para protegê-las de lobos e ladrões. Agora é hora de conduzi-las para pastar nas terras comuns ao redor da aldeia. O pastoreio é, na verdade, uma das atividades mais gratificantes em uma fazenda medieval. Enquanto as ovelhas se alimentam, você pode se sentar e relaxar, quem sabe até sonhar acordado um pouco. Seu irmão traz uma flauta de madeira que esculpiu com as próprias mãos e toca melodias enquanto observa o rebanho. A música é uma das raras formas de lazer disponíveis para as famílias de camponeses. Instrumentos simples, canções folclóricas passadas de geração em geração, danças nas festividades da aldeia. O sol da manhã vai se elevando, aquecendo seu rosto enquanto você se acomoda em uma pequena elevação coberta de grama, olhando as ovelhas. Daqui é possível avistar uma boa parte da aldeia e os campos ao redor. As faixas de terra em diferentes estágios de cultivo criam um lindo efeito de patchwork na paisagem. Algumas estão recém-aradas, com a terra escura exposta ao sol. Outras exibem os primeiros brotos verdes do trigo de inverno, plantado no outono passado e agora se desenvolvendo vigorosamente. O terceiro campo está descansando este ano, mas ainda serve para pasto do gado. Esse sistema de 3 campos é fundamental para a agricultura medieval. Ao rotacionar as culturas e permitir que um campo descanse anualmente, os agricultores mantêm a fertilidade do solo. Não é uma prática baseada em ciência, mas em séculos de experiência acumulada. Este campo produz um trigo melhor quando cevada é plantada nele no ano anterior.
Aquele campo precisa descansar este ano porque as colheitas foram fracas na última temporada. Um conhecimento que passa de pais para filhos, de mães para filhas. Ao longe, você avista uma figura montada se aproximando da aldeia. Mesmo a essa distância, você consegue reconhecer o administrador pelas suas vestes distintivas, mais elegantes que as de um camponês, mas menos elaboradas que as de um nobre. Ele segue diretamente para a casa do Mana, uma construção um pouco maior e mais robusta do que as cottages dos camponeses, onde se encontrará com o Reeve da aldeia, um camponês escolhido para representar a comunidade nas negociações com o mosteiro. Devemos conferir as bordas do campo de cevada, sugere seu irmão, levantando-se. É importante garantir que nenhuma erva daninha esteja crescendo ali antes da inspeção do administrador. Controlar as ervas daninhas é uma luta diária na agricultura medieval. Sem herbicidas, cada planta indesejada precisa ser removida à mão. É um trabalho cansativo e repetitivo, mas imprescindível. Um campo tomado por ervas daninhas resultará em uma colheita escassa, e sua família não pode se dar ao luxo de passar por isso. Você deixa as ovelhas se alimentando sob a vigilância atenta do pastor comunitário, um homem idoso que não consegue mais realizar trabalhos pesados, mas sabe todos os truques para cuidar de um rebanho e se dirige ao campo de cevada. As faixas que sua família arou e semeou ontem já mostram pequenos sinais de vida, com as sementes de cevada começando a germinar na terra quente da primavera. Avançando lentamente pelas bordas de suas faixas, você e seu irmão arrancam qualquer erva daninha que encontrarem, empilhando-as para serem queimadas mais tarde ou alimentadas aos porcos. Nada se desperdiça em uma economia agrícola medieval. Até as ervas daninhas têm suas utilidades. Ao meio-dia, o sol brilha alto e quente. Suas costas doem de tanto se curvar e seu estômago já avisa que está na hora do almoço. A maior parte das famílias de agricultores costuma fazer sua refeição principal ao redor do meio-dia. Quando a luz do dia é tão valiosa, não faz sentido esperar até a noite para obter energia. Ao voltar para a cabana, você encontra sua mãe cuidando do jardim. Esse pequeno espaço ao lado da casa é o seu reino e fornece grande parte da alimentação da família. Repolhos, cebolas, alho e ervas crescem em fileiras organizadas. Com a chegada do verão, ervilhas e feijões também estarão prontos para a colheita. Esses vegetais, junto com o ensopado sempre presente, constituem a base da dieta familiar. A carne é uma raridade. Às vezes, em dias especiais, há um frango ou um pedaço de bacon para dar sabor ao ensopado, ou até mesmo um coelho que você pegou na armadilha. Os administradores que trabalham com seu pai no campo de cevada, sua mãe lhe explica, acabam levando a produção para eles. Ela lhe entrega uma pequena garrafa de madeira com cerveja e um embrulho com pão e queijo. Ao caminhar de volta para o campo, você passa por outros moradores envolvidos em suas atividades diárias. Uma mulher leva uma vaca até o poço da aldeia para se hidratar. 2 homens estão consertando uma parte da cerca que caiu durante a tempestade da semana passada. Um grupo de crianças coleta lenha na borda da floresta que faz divisa com as terras da aldeia. Todos têm uma função, até os mais jovens da comunidade. Você avista seu pai e o administrador caminhando devagar ao longo da borda do campo. Em uma conversa profunda, o administrador gesticula em direção às fileiras de cevada recém-semeadas e depois aponta para algo em um livro encadernado em couro que carrega, talvez anotando a quantidade de sementes plantadas ou o rendimento esperado. Você se aproxima com cautela, esperando por um momento de pausa na conversa deles para oferecer a comida e a bebida. O administrador acena em reconhecimento, mas não se dirige a você diretamente. As crianças em Tutor, na Inglaterra, ocupam os níveis mais baixos da hierarquia social, esperadas para trabalhar, mas não para participar das conversas de adultos, a menos que sejam especificamente convidadas.
3 dias a mais de trabalho na fazenda da família Abi na próxima semana. Seu pai diz assim que o administrador se afasta para inspecionar as fileiras de outra família. Eles estão desmatando novas áreas para plantio. Isso faz parte do contrato de arrendamento da sua família, fornecendo trabalho diretamente para o mosteiro quando necessário. Seu pai não aprecia essa situação, pois o afasta de sua própria fazenda em períodos críticos de crescimento, mas recusar não é uma opção. O mosteiro é o dono da terra, e os termos do arrendamento são claros. Após a refeição do meio-dia, é hora de voltar ao trabalho. A primavera é a época mais agitada em uma fazenda medieval, com aragem, semeadura, nascimento de cordeiros e inúmeras outras tarefas acontecendo simultaneamente. Cada hora de luz do dia deve ser aproveitada ao máximo. Sua tarefa da tarde é ajudar sua mãe com o linho. O linho é cultivado especificamente por suas fibras, que podem ser transformadas em linha. O processo de transformar o linho em fibra utilizável é longo e complexo, envolvendo a imersão dos caules em água para apodrecer as partes macias e, em seguida, batê-los para separar as fibras. Hoje, você está espalhando as fibras de linho já processadas em uma tábua de madeira e puxando-as através de um cardador, uma ferramenta semelhante a um pente com dentes de metal afiados, que separa e alinha ainda mais as fibras antes de serem fiadas. É um trabalho que exige precisão e concentração, mas não é tão fisicamente exigente quanto o trabalho no campo. Seus dedos se movem em um ritmo constante, puxando as fibras amarelas pálidas através do cardador repetidamente até que fiquem macias e sedosas. Enquanto você trabalha, sua mãe transforma as fibras já processadas em linha utilizando um fuso, um bastão simples com um peso na parte inferior que gira como um peão enquanto se pendura da linha em desenvolvimento. A roda de fiar surgiu por volta de 1500, mas continua sendo uma ferramenta bastante cara, inacessível para muitas famílias de camponeses. O fuso, por sua vez, é uma tecnologia mais antiga e lenta, mas eficaz nas mãos de quem sabe usá-lo. O fio que sua mãe produz será, eventualmente, transformado em linho para camisas, lençóis e outros itens para o lar. O linho é mais fresco do que a lã, tornando-se a escolha ideal para roupas de verão ou para peças que tocam diretamente a pele. As melhores qualidades de linho podem ser vendidas para complementar a renda da família, enquanto as variedades mais grossas são guardadas para o uso cotidiano. Enquanto trabalha, sua mãe comenta sobre a costura da cevada, demonstrando satisfação. Talvez tenhamos uma boa colheita este ano. Uma boa colheita é sinônimo de sobrevivência, enquanto uma colheita ruim traz a ameaça da fome. Essa é a realidade simples e crua da economia de uma fazenda medieval. Uma temporada ruim pode acabar com o pequeno excedente que uma família leva anos para acumular. 2 safras ruins seguidas podem significar a escassez. Devemos passar 3 dias na fazenda da Abi na próxima semana, você menciona. Ela apenas acena, com o rosto impassível. Essa é a realidade da nossa vida, as responsabilidades que vêm com o arrendamento. Precisamos trabalhar mais aqui para compensar. É tudo o que ela diz. No final da tarde, seus braços doem pelo movimento repetitivo de desfiar o linho. Sua mãe deixa o fuso de lado e começa a preparar o jantar. A panela pendurada sobre o fogo central precisa de cuidados. Mais vegetais são adicionados e o fogo é alimentado para levantar fervura. Seus irmãos mais novos voltam de suas tarefas diárias, que incluem coletar lenha, cuidar dos gansos da comunidade e fazer pequenos recados para os vizinhos. Cada um contribui à sua maneira para a sobrevivência da família. Em uma casa camponesa medieval, todos trabalham desde que conseguem andar até o fim da vida. A infância, como um tempo de proteção e brincadeiras, é um luxo que levará séculos para se concretizar. Com o sol se pondo no horizonte, seu pai e seu irmão mais velho
Retornam dos campos. Eles passaram a tarde arando, cuidando de outra parte das terras da família. Seus rostos mostram os sinais do desgaste causado pela exposição ao sol e ao vento, e suas mãos estão calejadas de anos de trabalho com ferramentas. Eles caminham com o passo lento e decidido de homens que empurraram seus limites dia após dia. O jantar é semelhante ao café da manhã e ao almoço. Mais mingau e mais pão. Mas nesta noite, há uma surpresa. Sua irmã mais nova exibe com orgulho um punhado de morangos silvestres que encontrou à beira da floresta. Embora pequenos em comparação com as variedades cultivadas modernas, têm um sabor intenso. Distribuídos entre os membros da família, cada um recebe apenas 2 ou 3 frutas, um raro doce em uma dieta dominada por grãos e vegetais. Após a refeição, seu pai examina suas ferramentas à luz do dia que se apaga. A ponta de ferro do arado precisa de reparos, uma leve curva que deve ser endireitada pelo ferreiro da aldeia. As ferramentas de ferro são valiosas na Inglaterra medieval, representando um investimento significativo para uma família camponesa. Elas são passadas de geração em geração, sempre reparadas em vez de substituídas, sempre que possível. Sua mãe revira ervas secas penduradas nas vigas, escolhendo aquelas que serão úteis para o cozimento do dia seguinte e para tratar pequenas enfermidades. Em um mundo sem serviços médicos acessíveis para o povo comum, o conhecimento sobre ervas medicinais é imprescindível. Uma febre, um corte que se infecta, uma tosse no inverno, tudo deve ser tratado com remédios preparados em casa. Com o cair da noite, a família se junta ao redor da lareira. As atividades do dia estão praticamente finalizadas, mas sempre há pequenas tarefas a serem feitas sob a luz do fogo, como remendar roupas, moldar utensílios de madeira e preparar os vegetais para as refeições do dia seguinte. As conversas giram principalmente em torno de assuntos práticos: a situação das plantações, a saúde do gado e os planos para o trabalho no dia seguinte. Seu pai comenta que em 2 semanas haverá uma feira na cidade do mercado próxima. Essa é uma notícia empolgante, uma chance de vender os produtos da família, talvez adquirir itens que não conseguem produzir e aproveitar as raras diversões que os artistas itinerantes trazem. Para uma família de camponeses, que normalmente vive restrita à aldeia e seus arredores, uma visita à cidade do mercado é um evento significativo. Conforme a noite avança, seus olhos começam a pesar. O esforço físico do dia o deixou cansado. Sua mãe estende as paletes de dormir ao redor da lareira, e um a um, os membros da família se acomodam para a noite. Na casa de camponeses medievais, não há privacidade. Todos dormem no mesmo espaço, pais e filhos juntos. O fogo é abafado novamente, e a escuridão envolve a cabana, quebrada apenas pelo tênue brilho das brasas. Do lado de fora, uma coruja ulula, em busca de ratos nos campos. O latido distante dos cães gradualmente se apaga enquanto a aldeia se entrega ao sono. Amanhã trará mais do mesmo, mais aragem, mais costura, mais trabalho interminável para tirar alimento da terra. Mas agora é hora de descansar. Seus músculos lentamente se soltam enquanto você se deita em sua simples palete. A palha estala suavemente ao mudar de posição, buscando aquele lugar ideal onde seu corpo pode finalmente relaxar. O cheiro defumado da cabana, intenso para os padrões modernos, é simplesmente o seu lar, familiar e acolhedor. Você se concentra na sua respiração, percebendo que ela vai desacelerando naturalmente enquanto o sono se aproxima, entrando e saindo, profundo e constante. O peso do trabalho do dia se acomoda em seus ossos, uma agradável sensação de sonolência que o puxa em direção ao descanso. Você tem uma vaga consciência da sua família ao redor, com as respirações deles criando um ritmo suave na escuridão, juntos, seguros. Seus olhos se fecham enquanto as imagens do dia, sulcos na terra escura, ovelhas pastando nas colinas verdes,
fibras de linho deslizando entre seus dedos começam a se desfazer. Seu corpo se torna leve, flutuando cada vez mais fundo naquele estado de conforto perfeito, onde a vigília se transforma em sonhos. Nesse momento de tranquilidade, entre uma respiração e outra, o administrador se aproxima da sua cabana novamente, desta vez trazendo notícias que mudarão tudo. A manhã chega com uma batida na porta. Do lado de fora, a luz é fraca, o cinza pálido do amanhecer começando a entrar pelas frestas das paredes. Seu pai se levanta rapidamente, envolvendo um manto de lã nos ombros para se proteger do frio da manhã. O administrador está à porta, com uma expressão séria sob a luz tênue. Ele anuncia, sem rodeios, que o abade precisa de mão de obra extra na fazenda do mosteiro. 3 homens de cada lar pelos próximos 5 dias. O campo do norte está sendo ampliado. Seu pai acena em compreensão, mantendo um semblante impassível. Essa não é uma notícia bem-vinda. Passar 5 dias longe de seus próprios campos durante a crucial temporada de plantio da primavera pode ser desastroso para a colheita da família. Contudo, recusar não é uma opção. O serviço é parte do contrato de arrendamento e o mosteiro tem o direito de convocá-los conforme necessário. Meu filho e eu iremos, declara o pai. Mas isso são apenas 2 pessoas. O olhar do mordomo se espalha pelo interior da cabana, fixando-se em seu irmão mais velho, que se encontra sentado em seu palete de dormir. Ele parece forte o suficiente, comenta o mordomo com um aceno de cabeça. 3 homens nos portões da abadia ao amanhecer. Com isso, ele se volta e se afasta, pronto para transmitir a mesma notícia à próxima casa. A aurora traz consigo a primeira hora canônica do dia, por volta das 6 da manhã. Os sinos da igreja ressoam pela Inglaterra medieval, marcando o tempo e dividindo o dia em segmentos de oração, utilizados como referência tanto por monges quanto por camponeses. Sua mãe já está de pé, reanimando as brasas do fogo que ainda restam da noite anterior. Seu semblante carrega preocupação enquanto ela prepara um café da manhã apressado. Os 5 dias de trabalho no mosteiro significam 5 dias em que suas próprias terras ficarão abandonadas. A situação não poderia ser mais complicada. O plantio da primavera não pode esperar. Nós daremos um jeito, afirma ela, embora sua voz transpareça insegurança. As meninas e eu vamos continuar com a semeadura da cevada. E, quem sabe, podemos contratar o menino do Thomas para nos ajudar com o arado. Thomas, o vizinho, tem um filho mais velho que, ocasionalmente, trabalha para outras famílias em troca de pequenas remunerações, geralmente em forma de comida, que é escassa na economia local. Seu pai come rapidamente, seus movimentos revelando uma frustração contida. Ele sabe que é mais prudente não reclamar abertamente sobre as exigências do mosteiro, pois esse tipo de conversa pode chegar a ouvidos indiscretos e criar problemas para a família. No entanto, a injustiça da situação é evidente para todos. O mosteiro, com seus numerosos servos leigos e vastas terras, escolhe o período mais crítico do ano agrícola para convocar os homens de seus próprios campos. Leve pão extra, diz sua mãe, enquanto embrulha pães escuros em um pano. A abadia pode oferecer-lhes um pouco de alimento ao meio-dia, mas isso não será suficiente para aqueles que trabalham do amanhecer até o anoitecer. Quando o sol se levanta adequadamente, você, seu pai e seu irmão mais velho começam a caminhar as 2 milhas até a fazenda da abadia, a grande propriedade agrícola diretamente ligada ao mosteiro, onde os monges cultivam alimentos tanto para seu consumo quanto para venda. A fazenda é principalmente cuidada por trabalhadores contratados e irmãos leigos, homens que se juntaram à comunidade monástica, mas que não fizeram votos religiosos completos. Contudo, em tempos de grandes projetos, o mosteiro convoca os serviços que são devidos por seus inquilinos. Você não está sozinho na estrada. De todos os lados, homens e meninos se dirigem à abadia. 3 de cada casa,
exatamente como o mordomo requisitou. Há pouca conversa durante a caminhada. Todos compreendem o que esse trabalho significa para suas propriedades e famílias. O peso compartilhado gera uma solidariedade sombria. À frente, o mosteiro se ergue imponente. Suas paredes e torres de pedra dominam a paisagem. Fundado há 3 séculos, tornou-se próspero por meio de doações de terras, administração astuta de suas propriedades e participação no lucrativo comércio de lã. Embora os monges façam votos de pobreza pessoal, a instituição que servem é rica e poderosa. Você passa pelo portão externo e adentra um pátio movimentado. Servos leigos se movem com determinação em suas tarefas, carregando feixes de lenha, conduzindo cavalos para os estábulos e transportando sacos de grãos para o moinho. Um grupo de noviços, jovens que se preparam para fazer seus votos monásticos, atravessa o pátio em uma fila organizada, com cabeças baixas, a caminho das orações matinais. Um irmão leigo orienta você e os outros trabalhadores que chegam à fazenda da abadia, que fica logo além das muralhas do mosteiro. Neste local sereno do mosteiro, a calma do ambiente é interrompida pelos sons e visões familiares da labuta agrícola. Os campos se estendem até onde a vista alcança, alguns já vibrantes com culturas em crescimento, enquanto outros ainda estão recém-arados. Celeiros e armazéns se alinham de forma ordenada, e o gado pastoreia em áreas cercadas. É similar à sua aldeia, mas em uma proporção muito maior e com recursos bem mais abundantes. O responsável pela fazenda do mosteiro, o baili, é um homem de expressão austera, que segura um bastão de madeira. À medida que os trabalhadores chegam, ele anota seus nomes no bastão, fazendo marcas com uma faca. Esses registros funcionam como provas de serviço, garantindo que cada família arrendatária cumpra suas obrigações. Vocês 3 vão para o Campo do Norte, ele diz ao ouvir o sobrenome de seu pai. O irmão Oswald está supervisionando a derrubada das árvores. O Campo do Norte se revela menos um terreno cultivável e mais uma área de floresta sendo transformada em terras aráveis. É um trabalho árduo, que envolve derrubar árvores, arrancar tocos e remover pedras. Essa tarefa exige muitas mãos unidas, o que explica a convocação dos arrendatários pelo mosteiro. O irmão Oswald, um homem robusto com o rosto marcado pelo tempo, mesmo em sua função religiosa, distribui as tarefas com agilidade. Seu pai é designado para trabalhar com um machado, juntando-se a um grupo que derruba árvores menores, enquanto seu irmão se une a outro time que usa pesados piques de ferro para levantar tocos do solo. Você, sendo mais jovem e menos forte, é incumbido da tarefa de desmatamento, utilizando um gancho para cortar a vegetação rasteira e pequenos brotos. O trabalho é incessante. O irmão Oswald permite breves pausas para que os trabalhadores bebam água de um riacho nas proximidades, mas, de modo geral, ele espera um esforço contínuo. O campanário do mosteiro é visível ao longe, e sempre que os sinos tocam as horas, você conta mentalmente, acompanhando a passagem do tempo até poder retornar para casa. Ao meio-dia, seus braços estão fatigados pelo movimento constante do gancho. Bolhas se formaram nas suas palmas, apesar das calosidades adquiridas ao longo de anos de trabalho na fazenda. Ao seu redor, os homens grunhem com o esforço enquanto enfrentam tocos e árvores. O som dos machados cortando a madeira cria um ritmo constante, intercalado pelo estrondo da madeira caindo. Quando os sinos soam ao meio-dia, o irmão Oswald concede uma pausa para a refeição. O mosteiro oferece pão e cerveja aos trabalhadores, mas a comida é simples, um pão mais grosso do que o que a maioria das famílias assa em casa, e a cerveja é tão fraca que mal merece ser chamada assim. Seu pai estava certo ao trazer comida extra da sua casa. Você se senta à sombra de um carvalho meio derrubado, saboreando pão e um pedaço de queijo duro, enquanto observa o irmão Oswald circular entre os trabalhadores,
avaliando o progresso e anotando em uma pequena tábua de cera. Ele é um irmão leigo, ao invés de um monge completo, evidente pelo seu trabalho prático, mas age com a autoridade que lhe foi conferida pelo mosteiro. Dizem que o abade está construindo um novo celeiro, comenta um homem próximo, 2 vezes maior que o antigo, esperando boas colheitas por anos a fio. Seu pai apenas grunhe, sem se comprometer. Falar sobre os planos do mosteiro é interessante, mas arriscado. Melhor manter-se concentrado, cumprir as tarefas exigidas e voltar para os próprios campos o mais rápido possível. A tarde traz mais do mesmo: cortar, limpar, carregar. A área limpa vai se ampliando lentamente enquanto um grupo de homens se empenha em trabalho conjunto. É surpreendente notar como a paisagem se transforma rapidamente com o esforço de tantas mãos. Porém, não dá para evitar a reflexão sobre quantas terras familiares permanecem desocupadas enquanto essa tarefa avança. Com o sol começando a se pôr no horizonte, o irmão Oswald finalmente dá a ordem para a pausa. Retornem na primeira hora amanhã, ele orienta. O trabalho segue. O caminho de volta para casa parece se estender quando seu corpo clama por descanso, doendo de maneira intensa. Seu pai e seu irmão se movem com a mesma rigidez que você, os músculos reclamando após um dia tão atípico. Limpar a mata exige movimentos e forças diferentes daquelas que o trabalho familiar de arar e semear exige. Ao chegar em casa, você encontra sua mãe e suas irmãs ainda nos campos. Elas conseguiram costurar mais uma faixa de cevada, utilizando ferramentas manuais, já que não tem força suficiente para manusear o arado e os bois sozinhas. O progresso delas é lento, modesto em comparação ao que poderia ser feito com a ajuda dos homens. Mas é um avanço, não é? Quão ruim está? Seu pai pergunta, avaliando o que elas conseguiram. Nós daremos um jeito, responde sua mãe, embora as marcas de preocupação em seu rosto tenham se acentuado. O filho de Thomas vem amanhã para ajudar com o arado. Eu prometi a ele um queijo e um pouco da colheita de mel deste ano. O jantar é simples, todos muito cansados para muito diálogo. Planos são traçados para o dia seguinte. Quem ficará responsável por quais tarefas? Como dividir o trabalho escasso para lidar com as prioridades mais urgentes? Sua irmã mais nova terá que assumir algumas de suas responsabilidades habituais. Enquanto você estiver no mosteiro, sua mãe e sua irmã mais velha seguirão com a costura. É um delicado ato de equilíbrio, tentando cumprir suas obrigações com o mosteiro enquanto ainda cuida da sua própria terra. O sono chega rapidamente naquela noite. Seu corpo cansado se entrega à inconsciência assim que você se deita. O novo dia traz a repetição do anterior, a longa caminhada até o mosteiro ao amanhecer, o trabalho incessante de limpar a terra, o retorno exausto ao anoitecer. E assim os dias se sucedem. No 5º e último dia do seu serviço obrigatório, o Campo do Norte foi transformado. O que antes era uma densa floresta agora é um espaço limpo e áspero, pronto para a preparação final antes do plantio. Os tocos foram removidos, a vegetação rasteira foi eliminada, as árvores maiores derrubadas e cortadas em tamanhos que podem ser manuseados para construção ou lenha. Nada se perde na economia eficiente do mosteiro. O irmão Oswald parece satisfeito com o progresso. O abade ficará contente, ele diz aos trabalhadores reunidos, ao dispensá-los pela última vez. Seu serviço está completo por enquanto. Por enquanto, as palavras pairam no ar, um lembrete de que o mosteiro pode convocar seu trabalho novamente quando quiser. Mas, pelo menos, essa obrigação específica foi cumprida, e você pode retornar em tempo integral à sua própria fazenda. O caminho de volta para casa naquele último dia carrega uma energia diferente. Apesar da fadiga física, há um sentimento de alívio entre os homens da sua aldeia. A conversa flui mais solta, abordando o que precisa ser feito nas terras abandonadas de casa e o tempo que será necessário para recuperar o atraso.
Precisaremos trabalhar em dobro na próxima semana, diz seu pai. A cevada precisa ser semeada antes da próxima lua cheia se quisermos ter uma colheita decente. A manhã seguinte traz o prazer de acordar em sua própria casa, com um dia inteiro para dedicar à terra da sua família. Sua mãe se destacou de maneira admirável na sua ausência, organizando as mulheres e as crianças mais novas para darem continuidade às tarefas essenciais. No entanto, não podemos ignorar que 5 dias de trabalho masculino se perderam em um momento tão crítico. Seu pai, com um novo senso de urgência, atrelou os bois ao arado. O tempo é precioso. Embora as condições estejam favoráveis agora, a primavera na Inglaterra é conhecida por sua instabilidade. A chuva pode atrasar ainda mais o plantio, e cada dia conta quando as temporadas de cultivo são tão curtas. Na próxima semana, você trabalhará desde o primeiro raiar do dia até que a escuridão impeça de ver o chão à sua frente. A família inteira opera como uma verdadeira equipe, cada membro assumindo as tarefas que pode. Seus irmãos mais novos ajudam a desherbar e a carregar as sementes. Sua mãe e sua irmã trabalham nas valas que seu pai faz com o arado, enquanto seu irmão mais velho cobre os campos recém-semeados, protegendo a preciosa semente. Você se movimenta entre as atividades conforme necessário, oferecendo suas mãos extras para acelerar o processo. O sistema de 3 campos que rege a agricultura medieval significa que as terras da sua família estão espalhadas pelos campos da vila. Algumas áreas estão descansando este ano para recuperar a fertilidade, enquanto outras já têm trigo de inverno plantado no outono passado, crescendo vigorosamente. As faixas restantes precisam ser semeadas com culturas de primavera, principalmente cevada, mas também ervilhas, feijões e aveia. Cada cultura tem suas exigências, seu tempo certo e suas técnicas específicas para o plantio e o cuidado. Ao final da semana, você quase atinge o que deveria estar no calendário agrícola. A cevada está semeada, as ervilhas já estão no chão, e os preparativos para o plantio de legumes na pequena horta ao lado da sua cabana estão a todo vapor. O ritmo da vida agrícola foi interrompido pelas demandas do mosteiro, mas não de forma irreversível. No domingo, o trabalho cessa para dar lugar à igreja. Mesmo nas temporadas de cultivo mais intensas, o sábado deve ser respeitado. Toda a vila se reúne na pequena igreja paroquial, onde o padre, pago pelo mosteiro, conduz a missa em latim. Poucos camponeses compreendem as palavras, mas os rituais são familiares e reconfortantes, marcando o passar dos dias e das estações. Após a missa, surge uma rara oportunidade para a comunidade se reunir fora do trabalho. Os homens discutem a condição dos campos e as expectativas para a colheita, enquanto as mulheres trocam notícias e conselhos sobre assuntos domésticos. As crianças se divertem com jogos simples no pátio da igreja. Por algumas horas, a pressão incessante do trabalho agrícola diminui, permitindo uma conexão humana além dos laços familiares. Seu pai conversa com outros homens da vila sobre as exigências do mosteiro e o impacto em suas próprias fazendas. A conversa é cautelosa e moderada. Críticas abertas ao mosteiro podem causar problemas, mas há uma compreensão mútua dos desafios enfrentados, uma empatia compartilhada pela situação frágil que todos vivem como agricultores arrendatários. A família de Martim está passando por dificuldades, menciona um homem em voz baixa. A esposa dele adoeceu enquanto ele estava cuidando do campo do norte, e a cevada foi mal semeada. Seu pai acena pensativo. Poderíamos liberar um dia esta semana. Se todos nós ajudarmos, talvez consigamos plantar as faixas dele. É assim que as comunidades rurais medievais sobrevivem por meio do apoio mútuo. Quando uma família enfrenta crises, no próximo mês ou no próximo ano, pode ser a sua a precisar de ajuda, e essa obrigação será retribuída. É um sistema informal de proteção contra desastres em um mundo onde não há redes de segurança formais.
Enquanto o breve descanso da tarde de domingo se aproxima do fim, você se encontra sentado na grama à beira do lago da aldeia, observando os patos deslizando serenamente sobre a água. O calor do sol acaricia seu rosto, um sinal claro de que o verão está prestes a chegar. Por um instante, você consegue quase esquecer o trabalho incessante, a vida difícil e a pressão constante das obrigações do mosteiro. Sua irmã mais nova se junta a você, sentando-se ao seu lado e entrelaçando a mão pequena na sua. Após um momento de silêncio confortável, ela comenta que é hora de dar uma olhada nas colmeias, como sua mãe havia dito. As 3 colmeias da família, feitas de palha moldada em forma de cúpula e revestidas de barro para protegê-las das intempéries, estão localizadas no limite do seu terreno. Na Inglaterra medieval, o mel é um bem precioso, o principal adoçante disponível para os comuns e um componente essencial em remédios e conservas. Cuidar das colmeias é uma tarefa especializada que sua mãe tem ensinado a você ao longo do último ano. Você se levanta, esticando músculos que ainda sentem os efeitos do trabalho de desmatamento na floresta, e segue sua irmã de volta para o cottage. Enquanto caminha, seus olhos se deparam novamente com um mordomo que passa lentamente pela aldeia, anotando em sua tábua de cera enquanto monitora o progresso das plantações. Você observa as terras da sua família nos campos comuns, avaliando e refletindo. A supervisão do mosteiro é constante, um lembrete de quem realmente detém o controle sobre a terra que você cultiva. Sua mãe aguarda ao lado das colmeias, segurando um fumegador, um simples pote de barro com ervas acesas. A fumaça ajudará a acalmar as abelhas, tornando a inspeção mais segura. Ela lhe entrega um pano leve para colocar sobre a cabeça e os ombros, oferecendo proteção contra possíveis picadas. Com atenção, ela explica enquanto você levanta a tampa da primeira colmeia. Preste atenção ao som delas. Se aumentar, estão nervosas. Se permanecer constante, estão confortáveis com a nossa presença. O zumbido das abelhas ressoa de maneira uniforme enquanto você espreita para dentro da colmeia. Lá dentro, a colônia é uma verdadeira maravilha de organização e atividade. Milhares de abelhas se movem com um propósito claro entre os favos que construíram, armazenando mel, cuidando da rainha, servindo a sua líder. É uma sociedade complexa escondida dentro de um simples recipiente de palha, um mundo que a maioria das pessoas nunca vê ou entende. Elas superaram bem o inverno. Observa sua mãe, examinando com cuidado os favos. Se o clima continuar favorável, teremos uma boa colheita de mel neste verão. Uma colheita generosa significa doçura nas sopas, remédio para a tosse do inverno e talvez até um pequeno excedente para vender no mercado em troca de preciosas moedas. É mais um componente na complicada equação da sobrevivência de uma fazenda medieval. Ao colocar de volta a tampa da colmeia, seus músculos começam a relaxar finalmente, após dias de tensão. O ar quente da primavera traz consigo o aroma das flores de maçã do pequeno pomar além da aldeia. As abelhas zumbem preguiçosamente ao seu redor, retornando carregadas de pólen das primeiras flores. Por um momento, existe uma tranquilidade perfeita, uma pausa rara na incessante correria da vida na fazenda. Sua respiração desacelera naturalmente, ajustando-se ao ritmo suave do movimento das abelhas. O peso das responsabilidades para com a terra, o mosteiro e a própria sobrevivência alivia-se um pouco. Você se mexe, encontrando aquele lugar perfeito de conforto, enquanto seu corpo se recorda de como simplesmente ser, e não apenas fazer. Nesse instante de descanso, você levanta os olhos e nota nuvens escuras se acumulando no horizonte. E com elas, uma tempestade se aproxima, pronta para testar tudo o que sua família conquistou. As nuvens escuras se acumulam rapidamente, transformando o céu azul da tarde em um cinza ameaçador em menos de 60 minutos. Seu pai observa a aproximação da tempestade e seu rosto, marcado pelo tempo,
se contrai em preocupação. Coloque os animais em segurança. Ele instrui seu irmão. Estamos prestes a enfrentar um grande temporal. Para o agricultor medieval, a chuva é uma bênção e uma maldição. A dose certa, no momento certo, pode revigorar as colheitas e pastagens, mas em excesso, especialmente durante momentos cruciais de crescimento, pode trazer calamidade. A cevada recém-plantada é especialmente suscetível. As sementes, ainda sem raízes firmes, podem ser levadas pelas chuvas fortes, resultando em perdas devastadoras de alimento e insumos para o ano seguinte. A família se mobiliza rapidamente. Seu irmão mais velho conduz os bois para um abrigo improvisado próximo à casa. Sua mãe chama as galinhas, antecipando a alimentação e garantindo que estejam seguras no galinheiro antes da tempestade. Seus irmãos mais novos ajudam a levar o porquinho da família para o chiqueiro, uma tarefa que exige paciência e persistência. Enquanto o animal teimoso resiste, você se une ao seu pai, cavando rapidamente pequenos canais de drenagem ao longo do terreno, na esperança de desviar a enxurrada que se aproxima das plantas frágeis. É uma ação desesperada, mas melhor do que ficar parado. O ar se torna denso e pesado com a chegada da tempestade. Os pássaros se calam, buscando abrigo nas árvores que cercam a aldeia. A luz do dia muda, adquirindo um tom amarelado e sinistro que paira sobre a paisagem. Ao longe, você escuta o primeiro trovão ressoando. Dentro de todos vocês, seu pai organiza as atividades enquanto gotas grossas de chuva começam a cair devagar, depois intensificando-se. Não há mais nada a ser feito. As colheitas agora estão nas mãos da natureza. Tudo o que resta é esperar e torcer. Dentro da casa, a família se reúne ao redor da lareira. O fogo emana calor e conforto enquanto a escuridão se instala sob as nuvens carregadas. A chuva bate contra o telhado de palha, encontrando brechas e formando pequenas goteiras que precisam ser capturadas em tigelas de madeira. O trovão ecoa acima, fazendo sua irmã mais nova se apertar contra sua mãe, assustada. É só Deus rearrumando os móveis, sua mãe diz com um sorriso, repetindo um ditado popular que visa amenizar o medo das tempestades nas crianças. Porém, os adultos trocam olhares preocupados à medida que a chuva se torna mais forte. Isso não é apenas uma chuva passageira. É um dilúvio capaz de desfazer dias de trabalho árduo nos campos. Após os atrasos causados pelo trabalho no mosteiro, sua família não pode suportar mais contratempos no plantio da primavera. A tempestade se intensifica por horas, finalmente diminuindo por volta da meia-noite. Nesse momento, todos já dormem, exceto seu pai, que permanece ao lado do fogo moribundo, ouvindo o som da chuva aos poucos se dissipando sobre a palha. Ocasionalmente, ele se levanta para verificar as tigelas, esvaziando-as do lado de fora quando se enchem. Quando a manhã chega, os danos se revelam. As faixas de cevada meticulosamente plantadas pela sua família estão submersas em alguns trechos. Pequenas poças se formaram nas partes mais baixas do campo. As sementes que deveriam estar cobertas por terra agora estão expostas, algumas completamente levadas embora. Os canais de drenagem entre as faixas se transformaram em riachos, carregando o valioso solo superior. Seu pai observa a cena em silêncio, avaliando as perdas e ajustando os planos. A resiliência do agricultor medieval não é uma escolha, mas uma necessidade. Não há seguros, não há ajuda do governo, não há uma rede de segurança moderna. Quando o desastre se abate, você se adapta ou enfrenta a escassez. Precisamos de mais sementes, ele finalmente afirma. E teremos que replantar as áreas mais danificadas. De onde vamos arranjar mais sementes? Pergunta sua mãe. As reservas da família já se esgotaram desde o plantio da primavera. Vou conversar com o feitor, responde seu pai. Talvez o armazém de sementes da aldeia consiga fornecer algumas. Se não, ele hesita. Se não, sua família terá que encarar um ano difícil, com menos alimentos
e sem sobras para vender ou plantar na próxima estação. O feitor da aldeia, o agricultor escolhido para gerenciar os recursos da comunidade e representar os interesses do povo junto ao mosteiro, é compreensivo, mas pode oferecer pouco apoio. Muitas famílias estão enfrentando perdas semelhantes por conta da tempestade. O armazém de sementes, que foi mantido para emergências como essa, já está com os estoques baixos. Posso liberar um quarto de alqueire, diz o feitor ao seu pai. Nada além disso. Outros também precisam. É algo, mas definitivamente não é o suficiente. Seu pai agradece de qualquer forma, aceitando a oferta, enquanto recalcula mentalmente o que pode ser plantado e onde. Algumas áreas terão que ser abandonadas por completo neste ciclo, deixadas para que as ervas daninhas cresçam à vontade. É uma decisão dolorosa para um agricultor, mas a realidade exige foco no que pode ser salvo. A semana seguinte se transforma em um turbilhão de atividades. Cada membro da família trabalha incansavelmente, do amanhecer ao anoitecer, tentando recuperar o que puderam dos estragos causados pela tempestade. As áreas mais afetadas são replantadas e as sementes restantes são distribuídas com cuidado para cobrir o máximo de terreno possível. As partes que não podem ser replantadas são, com relutância, deixadas de lado, mas seu pai já as marca para receber adubo extra no outono, na esperança de que isso aumente a fertilidade para a próxima colheita. Em toda a aldeia, cenas semelhantes se desenrolam, enquanto cada família enfrenta as consequências da tempestade em suas terras. Isso serve como um lembrete da fragilidade da agricultura medieval diante de eventos climáticos incontroláveis. Uma única tempestade, uma geada tardia, uma seca precoce. Qualquer uma dessas situações pode ser a diferença entre a abundância e a fome. Entretanto, em meio a todas as dificuldades, a solidariedade da comunidade se torna evidente. Famílias com excedente compartilham com aquelas que mais precisam. O trabalho é trocado livremente, vizinhos se unindo para reparar os estragos causados pela tempestade. Aqueles camponeses que possuem propriedades maiores ou habilidades especiais que geram renda extra contribuem mais, cientes de que, na próxima vez, podem ser eles os necessitados. Ao final da semana, a crise imediata começa a se dissipar. A maioria dos campos foi de alguma forma recuperada, embora os rendimentos certamente sejam inferiores ao esperado. A vida na fazenda medieval retoma seu ritmo habitual de tarefas incessantes, cada uma ditada pela estação e pelas necessidades das culturas e dos animais. À medida que maio avança, os dias se tornam mais longos e quentes. O trigo de inverno plantado nas faixas da sua família está agora se desenvolvendo vigorosamente, com brotos verdes se transformando em talos robustos. A cevada também está se estabelecendo, embora as plantas estejam mais finas do que deveriam. No pequeno jardim ao lado da sua casa, os vegetais prosperam sob os cuidados meticulosos da sua mãe. Repolhos, cebolas, alho poró e ervilhas que trarão diversidade à dieta da família durante o verão e o outono. Seu pai, por sua vez, volta sua atenção para o pequeno pomar da família. Apenas 6 macieiras e 2 pereiras crescem na borda de uma faixa de campo. As árvores estão em plena floração, suas flores brancas e rosas atraindo as abelhas das colmeias. Uma colheita farta de frutas no outono não só traz delícias frescas para a mesa, como também garante frutas secas para os meses de inverno e cidra, uma bebida que se torna aliada quando a qualidade da água é incerta. Ele observa as árvores e nota que as flores estão exuberantes neste ano. Se o clima continuar favorável, teremos uma safra promissora. Essas pequenas alegrias, como a florada saudável das frutas, mudas robustas de vegetais e colmeias cheias de vida, ajudam a compensar a frustração causada pelos campos de grãos afetados pela tempestade. A agricultura medieval é sempre um jogo de riscos,
um ajuste constante às forças da natureza. Sua rotina volta a se moldar ao ritmo das estações. As manhãs começam ao amanhecer, cuidando dos animais, alimentando as galinhas, ordenhando a vaca da família e conferindo as ovelhas que agora pastam nos campos. Depois, vem o trabalho do dia, com a capina das culturas em desenvolvimento, a manutenção dos canais de drenagem e os reparos nas cercas e ferramentas. As tardes trazem tarefas específicas, sua mãe e irmãs fiando lã ou linho, enquanto seu pai e irmão fabricam novas alças para ferramentas desgastadas. Você está sempre pronto para ajudar onde for necessário. A preparação das refeições é uma tarefa contínua, sem a comodidade da refrigeração. A maioria dos pratos é feita do zero, utilizando os ingredientes disponíveis e da estação. Sua mãe assa pão algumas vezes por semana no forno comunitário da aldeia, pagando uma pequena taxa ao monastério que o administra. O mingau da família borbulha quase sem parar na panela sobre o fogo central, com ingredientes sendo adicionados e removidos, criando uma refeição em constante transformação. Água potável é um bem precioso. O poço da aldeia fornece água que é levada para casa em baldes de madeira, uma tarefa frequentemente designada às crianças. Contudo, o poço fica a uma certa distância da sua cabana, fazendo com que a água seja utilizada com cautela. A higiene é mínima se comparada aos padrões modernos. As mãos e o rosto são lavados diariamente, mas um banho completo é raridade. As roupas são usadas até se tornarem visivelmente sujas e lavadas apenas ocasionalmente no riacho que passa pela aldeia, utilizando um sabão de cinzas caseiro que é agressivo tanto para os tecidos quanto para a pele. Com a chegada da primavera e a aproximação do verão, novas tarefas surgem. É hora de tosquiar as ovelhas, uma habilidade que alguns aldeões dominam melhor do que outros. Seu vizinho Thomas é conhecido por sua rapidez e destreza na tosquia, extraindo a máxima quantidade de lã sem machucar a pele dos animais. Seu pai negocia uma troca de serviços com ele. Thomas tosquiará o pequeno rebanho da família e, em contrapartida, seu pai ajudará a consertar o telhado da cabana de Thomas. Essa forma de troca informal de trabalho e bens é a base da economia da aldeia. O dinheiro é escasso na Inglaterra rural medieval, sendo usado principalmente para pagar aluguel ao monastério e para compras ocasionais em mercados ou feiras. Assim, as transações do dia a dia entre os aldeões funcionam mais por meio de trocas e serviços, criando uma rede de interdependência comunitária. A tosquia das ovelhas acontece em meados de junho, quando o tempo está estável e quente. Os animais são reunidos em um cercado temporário próximo à praça da aldeia. Thomas trabalha com precisão, utilizando tesouras de ferro para remover a lã grossa em um único pedaço, sempre que possível. As ovelhas recém-tosquiadas parecem quase engraçadas, com sua pele rosa à mostra sob a lã curta que restou. A lã é um bem valioso, possivelmente a fonte de renda mais lucrativa da fazenda da sua família. Alguns dos fios de lã serão guardados para uso na casa, para serem lavados, cardados, fiados e, por fim, transformados em roupas e cobertores familiares. Contudo, a maioria será vendida diretamente ao monastério ou nos mercados da cidade vizinha. A qualidade está boa este ano, observa Thomas enquanto finaliza a tosquia da última ovelha. Boa espessura, limpa, sem muitos espinhos. Essa é uma notícia animadora. Lã de qualidade superior significa melhores preços, o que se traduz em uma renda maior para sua família. O monastério, que está profundamente envolvido no lucrativo comércio de lã, paga bem por pelagens de alta qualidade que podem ser revendidas a comerciantes que abastecem tecelões em toda a Inglaterra e além. Com a tosquia concluída, seu pai volta seu olhar para o prado de feno, um recurso essencial para alimentar o gado durante o inverno. Diferentemente dos campos abertos, que são mais dispersos, os prados de feno são frequentemente cercados,
e cuidados com mais atenção. O momento da colheita é crucial. Se for feita cedo demais, a quantidade será baixa, mas se demorar, o valor nutricional diminui. A produção de feno começa no final de junho, quando as gramíneas estão em seu auge. É uma atividade comunitária, onde famílias se reúnem para cortar e secar o feno rapidamente. Os homens manuseiam suas foices em um ritmo cadenciado, movendo-se com fluidez pelo prado. Mulheres e crianças acompanham, usando garfos de madeira para espalhar a grama cortada ao sol e, mais tarde, recolhê-la em montes. Fazer feno é uma tarefa cansativa, especialmente sob o calor do verão, mas a sensação de comunidade traz um ar festivo ao trabalho. Canções animadas ajudam a manter o ritmo das foices, enquanto histórias e piadas tornam o tempo mais leve durante o rastelo. As crianças correm levando água aos trabalhadores sedentos. Por alguns dias, a solidão do trabalho familiar se transforma em um esforço coletivo. Uma vez que o feno esteja bem seco, é armazenado em pilhas ou, para os camponeses mais abastados, em pequenos celeiros. Isso representa segurança para o inverno que se aproxima, garantindo ração para os animais que fornecem leite, lã, trabalho e, eventualmente, carne. Uma boa colheita de feno significa que o gado estará em melhores condições para enfrentar o inverno, produzindo mais leite e lã, e trabalhando de forma mais eficiente quando a lavoura da primavera recomeçar. Ao longo dessas atividades sazonais, o monastério mantém sua supervisão sobre os assuntos da aldeia. O administrador realiza visitas regulares, inspecionando os campos, registrando o progresso e garantindo que os inquilinos mantenham suas propriedades em boas condições. Os aluguéis devem ser pagos, geralmente a cada 3 meses, em uma combinação de dinheiro, produtos e trabalho. A relação entre o monastério e os inquilinos é intrinsecamente desigual, mas também simbiótica. Ambos dependem um do outro para prosperar. No início de julho, a paisagem ao redor da aldeia se transforma. O grão de inverno já semeado ergue-se majestoso nos campos, começando a mudar do verde para o dourado. As culturas plantadas na primavera, embora ainda em desenvolvimento, criam um mosaico de verdes pelos campos abertos. Os jardins estão repletos de vegetais, enquanto as árvores frutíferas exibem pequenos frutos que amadurecerão com o passar do verão. O ciclo de crescimento e colheita, que sustentou as comunidades por séculos, continua sua trajetória imutável. Para as crianças na Inglaterra medieval, o verão traz uma leve redução nas exigências do trabalho. Embora ainda se esperem contribuições para o trabalho familiar, há momentos de diversão, jogos simples com aros ou bolas, nadar no lago da aldeia nos dias quentes, explorar as bordas da floresta, sempre com cautela para não se aventurar longe demais, onde perigos, tanto reais quanto imaginários, podem espreitar. Juntos, você e seus irmãos inventam um jogo que consiste em derrubar maçãs de uma árvore usando gravetos. Uma mistura de diversão e uma habilidade valiosa para alcançar frutas nos galhos mais altos. Seu pai finge não perceber essa leve travessura, ciente de que um pouco de alívio é necessário entre tantas tarefas. A única regra é não danificar as boas frutas e limpar o que você derrubar. Até mesmo a brincadeira possui um objetivo na agricultura medieval, onde nada pode ser desperdiçado, nem alimentos, nem tempo, nem esforço. As maçãs que caem, um pouco amassadas pelo seu jogo, servirão para alimentar o porco da família, contribuindo para seu crescimento e, eventualmente, para o seu valor como carne. Conforme julho avança, o trigo de inverno começa a atingir sua maturidade, sinalizando que o período mais crítico do ano agrícola está se aproximando. A colheita dos grãos. O timing dessa colheita é fundamental. Se for feita muito cedo, o grão não estará completamente maduro, resultando em menos farinha ao ser moído. Esperar demais pode significar que tempestades aplanem a colheita,
ou que o grão maduro caia dos talos, perdendo-se no solo. A aldeia fica em estado de expectativa, observando os campos de trigo com ansiedade, conferindo diariamente se chegou o momento certo para a colheita. Quando o grão é julgado pronto, um veredicto baseado em gerações de conhecimento, o Reve anuncia o início do trabalho. É hora de cada membro da comunidade se preparar para a tarefa mais intensa do ano. As ferramentas de colheita são organizadas, foices são afiadas em pedras molhadas, ancinhos de madeira são consertados e marretas são inspecionadas quanto à firmeza. Embora simples para os padrões modernos, essas ferramentas são eficazes nas mãos de quem sabe usá-las, representando investimentos significativos para as famílias de agricultores. Uma foice de ferro pode ser passada de pai para filho, seu cabo trocado várias vezes enquanto a lâmina de metal permanece valiosa. O mosteiro, ciente da importância de uma colheita bem-sucedida para sua própria renda, alivia algumas exigências habituais durante esse período. O trabalho forçado é suspenso temporariamente, permitindo que os inquilinos se concentrem na coleta. O padre da paróquia até ajusta os horários dos serviços, realizando-os bem cedo pela manhã ou mais tarde à noite, para não atrapalhar as atividades do dia. Na véspera da colheita, sua família se reúne ao redor da lareira para um ritual simples. Seu pai coloca sua foice ao lado do fogo, não tão perto a ponto de danificar o cabo de madeira, mas próximo o suficiente para que o metal esquente um pouco. Sua mãe joga alguns grãos da semente do ano anterior nas chamas, murmurando uma oração tradicional pedindo abundância. É uma prática que une a fé cristã a costumes mais antigos, invocando a bênção divina para o trabalho que está por vir. Enquanto você se prepara para dormir naquela noite, seu corpo já antecipa os desafios do dia seguinte. A colheita é o teste supremo de resistência para o agricultor medieval. Serão dias de curvar-se, cortar, colher e amarrar, desde o amanhecer até o anoitecer, com apenas breves pausas para comida e água. Crianças tão jovens quanto 7 ou 8 anos se juntam, de acordo com suas habilidades, sabendo que a sobrevivência no inverno depende da coleta de cada grão. Você se estica em seu colchão de palha, sentindo aquele conforto familiar contra a pele. A noite de verão é quente, exigindo apenas um leve lençol de linho. Ao seu redor, sua família se acomoda para dormir, poupando energia para os desafios que virão. Do lado de fora, uma brisa suave passa pelo trigo maduro, criando um som sutil de sussurros. Uma coruja chama da direção da floresta, seu grito misterioso ecoando na escuridão. Os sons da noite formam a trilha sonora da vida rural medieval, permanecendo constantes ao longo das gerações. Você se mexe um pouco, buscando a posição ideal, enquanto seus músculos se libertam da tensão acumulada durante o dia. Sua respiração se torna mais lenta, ajustando-se ao suave vai e vem do ar fresco que atravessa a cabana. Você se acomoda, sentindo-se cada vez melhor. Em sua mente, visualiza os campos de trigo dourado, prontos para a colheita do dia seguinte, brilhando ao sol de verão, como se fossem tesouros mais valiosos que o ouro. A aurora chega com o canto dos galos de toda a vila. Hoje não é um dia qualquer. É o início da colheita, talvez o momento mais significativo do ano agrícola medieval. O sucesso ou o fracasso nas semanas que se seguem definirá se sua família terá abundância para o inverno que se aproxima ou enfrentará a dura realidade da fome. Você desperta de imediato, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus jovens ombros. Ao seu redor, sua família se movimenta com um ritmo incomum. Não há tempo a perder com a preguiça hoje. Cada minuto de luz é precioso durante a colheita. Sua mãe se levantou ainda mais cedo do que o habitual, preparando um café da manhã generoso. Mingau adoçado com o último mel das colmeias do ano passado e pão coberto com uma fina camada da deliciosa manteiga do leite da sua vaca. A colheita exige energia, e a refeição desta manhã
é tão abundante quanto os recursos que sua família pode oferecer. Coma bem, diz seu pai, passando-lhe um pedaço extra de pão. Não pararemos até o meio-dia. Do lado de fora, a vila já está vibrante de movimento, mesmo com a manhã ainda no início. Famílias se reúnem para pegar suas ferramentas de colheita. Foices para cortar o grão, rastelos de madeira para juntar, cestos e lençóis para transportar. Crianças correm de um lado para o outro, levando água para os que vão para os campos e conferindo se os animais estão seguros para o dia. A energia coletiva está totalmente voltada para a imensa tarefa que os aguarda. O Rive visita cada casa, coordenando a colheita conforme as tradições. Cada família começará colhendo suas próprias faixas nos campos comuns. Uma vez concluído, todos se unirão para recolher a parte da colheita destinada ao mosteiro como pagamento. Isso assegura que a colheita de cada família seja respeitada enquanto trabalham nas terras do mosteiro. O clima parece favorável, comenta o Rive ao chegar à sua cabana. Se continuar assim, podemos terminar o trigo em 5 dias. Serão 5 dias de trabalho árduo, do amanhecer ao anoitecer, com costas curvadas e mãos feridas de tanto manejar ferramentas. Mas a alternativa, a chuva que poderia arruinar o grão maduro ou fazê-lo brotar no campo, é inconcebível. Enquanto sua família se dirige à primeira faixa de trigo, o sol nascente lança um brilho dourado sobre os campos. O trigo se ergue majestoso, suas espigas balançando levemente na brisa suave da manhã. É uma visão deslumbrante, o resultado de meses de dedicação e cuidado, de arar, semear e desherbar. Agora chega o momento decisivo, coletar o precioso grão que se transformará em seu pão diário. Seu pai se posiciona na borda da faixa, foice em mãos. Ele segura um punhado de hastes de trigo com a mão esquerda e, com a direita, passa a foice, cortando as hastes pela metade. O movimento é ágil e eficiente, fruto de anos de experiência. Cada corte resulta em um punhado de grãos pesados que ele deposita cuidadosamente no chão atrás de si. Sua mãe caminha logo atrás, juntando os talos cortados em feixes que ela amarra com fios trançados do próprio trigo. Esses feixes são levantados em grupos de 8 ou 10, se apoiando uns nos outros, formando pequenas estruturas semelhantes a tendas que permitem a circulação do ar, ajudando a secar ainda mais os grãos antes de serem levados para a debulha. Junto com seus irmãos, sua tarefa é recolher qualquer talo ou espiga de grãos que os adultos deixaram escapar. Nada pode ser desperdiçado. Cada grão é uma promessa de alimento para o inverno que se aproxima ou sementes para o próximo plantio. Você se move com cuidado entre os restos, seus olhos atentos à procura das espigas douradas no chão. O sol vai subindo e a manhã avança. Suas costas começam a sentir o peso da constante flexão. A animação inicial da colheita se transforma na realidade de um trabalho repetitivo e exigente. Mas não há espaço para parar. Toda a vila está unida nessa tarefa vital. Cada família cuidando de suas parcelas, o som das foices cortando os talos criando um ritmo envolvente, intercalado por chamados e conversas ocasionais. Ao meio-dia, sua família já colheu quase metade da sua primeira faixa de trigo. É um progresso admirável, mas todos os adultos sabem que o ritmo vai diminuir à medida que o dia avança e a fadiga se instala. Sua mãe faz uma pausa para o almoço. Pão, queijo e cerveja, trazidos em uma cesta para não perder tempo voltando à cabana. Você se senta na estreita sombra proporcionada pelo trigo, apreciando aquele momento de descanso. Ao seu redor, outras famílias fazem o mesmo. Pequenos grupos se reúnem nas bordas de suas faixas, conversando em voz baixa enquanto se alimentam. Apesar do cansaço, há uma sensação de satisfação ao ver o progresso. O número crescente de feixes organizados nas áreas já colhidas do campo. O grão está bonito, observa seu pai, examinando uma espiga de trigo colhida de um talo próximo. Cheia e pesada, promete moer bem.
A qualidade é tão importante quanto a quantidade. Grãos bem formados dão mais farinha quando passam pelo moinho e também servem como melhores sementes para o plantio do próximo ano. Seu pai separa feixes que parecem excepcionais, reservando-os especificamente para sementes, marcando-os com uma torção de palha para que não se confundam com a colheita comum. A pausa acaba rápido demais. É hora de voltar ao trabalho. A tarde se estende à sua frente como o próprio trigo. Fileiras aparentemente sem fim que precisam ser cortadas, reunidas e amarradas, antes que você possa descansar novamente. O sol castiga, intensificando o desafio. O suor encharca sua simples camisa de linho, e sua garganta se torna seca, apesar dos goles regulares da pele de água passada entre os membros da família. Mas você persiste. Um talo de cada vez, um feixe após o outro, 1 hora de cada vez. Essa é a realidade da colheita medieval. Uma prova física que consome tudo e que deve ser suportada, pois a alternativa é impensável. Sem colheita, não há comida, e sem comida, o sofrimento ou algo pior aguarda nos próximos meses. Quando o sol começa a descer em direção ao horizonte, seu pai finalmente decreta uma pausa para o dia. A primeira faixa de trigo da sua família está completamente colhida. Fileiras organizadas de feixes em pé onde os grãos balançavam na brisa da manhã. É uma conquista visível, uma recompensa palpável pelo esforço do dia. A caminhada de volta para a vila é lenta. Todos se movem de forma rígida após horas de flexões e cortes repetitivos. Contudo, não há muito tempo para descansar. Os animais precisam ser alimentados e a refeição da noite deve ser preparada. As ferramentas precisam ser bem cuidadas e afiadas para garantir que a colheita do dia seguinte ocorra sem problemas. Após um jantar simples, que inclui mingau e pão, talvez com um pouco de bacon cozinhando na panela para dar mais sabor, seu pai se senta à luz da lamparina para afiar as foices da família. A lâmina de metal precisa estar em ótimo estado para garantir cortes precisos, reduzindo o esforço de braços e costas já fatigados. O sono chega rápido naquela noite, e seu corpo se entrega à exaustão quase antes de sua cabeça encontrar o palete. Mas amanhã trará mais um dia de trabalho árduo, e assim será até que toda a colheita de trigo esteja garantida. Os dias seguintes seguem uma rotina: acordar ao amanhecer, trabalhar até o crepúsculo e cair na cama, exausto, pronto para recomeçar. Sua família se move de um lado a outro, colhendo suas terras dispersas pelos campos. O clima se mantém favorável, quente e seco, perfeito para a colheita. No 5º dia, como o Reeve previu, a aldeia consegue colher a maior parte do trigo. Agora, começa a próxima etapa, a debulha e a separação do grão da palha e da casca. Esse trabalho não depende tanto do clima quanto a colheita, podendo ser realizado ao longo de um período mais extenso, intercalando com a colheita de culturas que amadurecem mais tarde, como cevada e aveia. A debulha acontece em um local específico, uma área plana de terra compacta, ou, às vezes, uma plataforma de madeira onde os feixes secos são espalhados. Usando chicotes, 2 bastões de madeira ligados por um pedaço curto de couro, os trabalhadores batem nas espigas, soltando os grãos de suas cascas. É um trabalho barulhento e empoeirado, e o som rítmico dos chicotes ecoa pela aldeia enquanto cada família processa sua colheita. As crianças costumam ajudar, virando o grão na área da debulha, garantindo que todos os lados dos feixes recebam a atenção necessária. Os pequenos podem ser encarregados de manter as galinhas à distância, já que os pássaros são atraídos pelo grão espalhado e poderiam bagunçar todo o processo metódico. Após a debulha, passa-se a separação, onde a palha leve é separada dos grãos mais pesados. Isso é feito lançando a mistura ao ar em um dia de brisa.
permitindo que o vento leve a palha enquanto os grãos mais pesados caem de volta sobre as folhas espalhadas. Essa técnica exige habilidade e experiência. Um vento muito forte pode levar alguns grãos, enquanto um vento fraco faz com que a palha permaneça misturada. Durante todo esse processo, os representantes do mosteiro estão atentos ao andamento. O mordomo faz visitas regulares, às vezes acompanhado pelo vendedor, o monge encarregado das provisões da abadia. Eles avaliam os rendimentos, calculam a parte que deve ser paga como aluguel e garantem que o grão seja devidamente processado. Sua presença é um lembrete constante da relação econômica que influencia a vida da aldeia. Conforme agosto avança, a colheita de grãos continua com cevada e aveia, seguidas por ervilhas e feijões da plantação da primavera. Cada cultura tem suas próprias exigências, tempos e métodos de processamento. O trabalho é incessante, mas também é repleto de propósito, intimamente ligado à sobrevivência de uma maneira que a vida moderna raramente proporciona. Ao final de agosto, a maior parte da colheita estará concluída. Os campos, agora dourados e picados sob o sol do final do verão, contrastam fortemente com a aparência verdejante de algumas semanas atrás. E agora é hora de fazer as contas. Enquanto você mede os grãos, separa as sementes para o próximo ciclo e calcula o que resta para sua alimentação após quitar a parte do mosteiro, percebe que, para sua família, a colheita deste ano é suficiente, mas não farta. Os estragos causados pela tempestade afetaram a produção de cevada, diminuindo o rendimento total. O trigo, apesar de sua boa qualidade, trouxe um pouco menos do que o esperado. Haverá o bastante para as necessidades básicas: farinha para o pão do dia a dia, sementes para o próximo plantio e um pequeno excedente para negociar itens essenciais que não podem ser cultivados. Contudo, não haverá muito além disso para confortos ou emergências. Essa é a realidade da maioria das famílias camponesas na Inglaterra medieval, vivendo na borda da suficiência e vulneráveis a qualquer interrupção no ciclo agrícola. Uma única colheita ruim pode dizimar as reservas acumuladas ao longo de anos de cuidadosa gestão. 2 colheitas consecutivas ruins podem levar à verdadeira fome. 3. A morte por inanição. Ainda assim, mesmo em meio a essa incerteza, chega o momento de celebrar quando a colheita se conclui. A aldeia organiza um banquete de colheita, que, embora não seja luxuoso como os padrões modernos, é mais generoso do que as refeições diárias. Cada família traz algo para a refeição comunitária: pão fresco feito do novo grão, gansos assados, maçãs das árvores que amadurecem primeiro e talvez até uma cerveja especialmente preparada para a ocasião. O mosteiro, ciente da importância de manter boas relações com seus inquilinos, frequentemente oferece algo especial, como vinho de suas adegas ou bolos de mel feitos pelos padeiros da abadia. O padre abençoa os alimentos e faz orações de agradecimento pela colheita finalizada. Este banquete representa uma breve pausa entre o árduo trabalho da colheita e as tarefas de outono que ainda estão por vir. Arar os campos para o plantio de inverno, colher frutas dos pomares e sacrificar o gado excedente que não poderá ser alimentado no inverno. A vida rural medieval tem poucas verdadeiras folgas, mas a conclusão da colheita é um momento em que a comunidade se permite um suspiro coletivo. À medida que o verão se transforma em outono, o ritmo do trabalho agrícola muda. Os dias se encurtam, limitando o tempo disponível para o trabalho ao ar livre. O clima se torna mais incerto, com neblina e chuvas mais frequentes. A pressa da colheita cede lugar ao ritmo constante da preparação para o inverno. Sua família redireciona a atenção para o pequeno jardim ao lado da cabana, colhendo os últimos vegetais que serão armazenados para o inverno. Alguns, como repolhos, serão preservados por salga ou conserva. Os vegetais de raiz podem ser guardados em condições frescas e secas.
As ervas são penduradas para secar nas vigas da cabana, oferecendo sabor às refeições de inverno e remédios para doenças comuns. O pomar, por sua vez, produz uma generosa colheita de maçãs e peras. Algumas serão comidas frescas, uma adição bem-vinda à dieta simples, enquanto outras serão cuidadosamente armazenadas na parte mais fresca da cabana, organizadas de forma a não se tocarem e checadas regularmente em busca de sinais de apodrecimento. O restante será fatiado e seco, garantindo uma fonte de doçura natural durante os meses frios, quando a fruta fresca se torna uma lembrança distante. Este é também o período ideal para coletar alimentos silvestres, nozes da borda da floresta, frutas dos arbustos e cogumelos que surgem em áreas úmidas com a queda da temperatura. Esses itens do campo complementam a produção da fazenda, trazendo variedade e nutrientes à dieta de inverno. Com o prolongar das noites, o trabalho interno se torna cada vez mais importante. As noites são dedicadas ao processamento da colheita, onde pequenas porções de grãos são moídas em um moinho manual, complementando a farinha do moinho maior. Os vegetais são selecionados e limpos para o armazenamento, enquanto o leite da vaca é transformado em queijo simples, que se conserva por mais tempo do que o líquido fresco. A lã das ovelhas, tosquiada no início do verão e agora pronta para ser fiada, é trabalhada por sua mãe e irmãs. Com os fusos em mãos, seus dedos dançam com destreza, mesmo sob a luz fraca. O fio que elas produzem será tecido em pano, destinado ao uso da família ou, quem sabe, à venda, dependendo da quantidade e da qualidade. Enquanto isso, seu pai e irmão aproveitam as horas noturnas para consertar ferramentas e equipamentos, criando itens de madeira que servirão para reparar arreios e jugos, imprescindíveis quando o arado voltar a ser utilizado. Nada é desperdiçado, nem materiais, nem tempo. A economia de sobrevivência na fazenda medieval exige atenção constante. Com a aproximação do inverno, o ciclo agrícola se reinicia. O campo de trigo deixado na última colheita é arado e preparado para novos grãos que germinarão antes que o frio se instale, permanecendo dormentes até a chegada da primavera. Esse trigo de inverno garantirá a colheita mais precoce do ano seguinte, um fator crucial na corrida anual por alimentos. Com o trabalho de campo principal concluído, o mosteiro pode novamente convocar seus inquilinos para serviços, talvez ajudando em projetos de construção ou reparo na abadia, trabalhando nos extensos jardins ou colaborando no processamento de uma colheita muito maior. Essas obrigações nunca desaparecem completamente, mas são organizadas para não interferir nos períodos mais críticos do calendário agrícola. À medida que o inverno se aproxima, o ritmo da vida desacelera. Os dias mais curtos limitam o trabalho ao ar livre, e o mau tempo leva as pessoas a buscarem abrigo com mais frequência. A cabana, que parecia apertada no calor do verão, agora se torna um refúgio acolhedor contra os ventos frios e a chuva. O fogo arde de maneira mais constante, exigindo um suprimento regular de lenha, cuja coleta e corte se tornam tarefas diárias, geralmente designadas a crianças mais velhas ou adultos que não estão envolvidos em trabalhos mais especializados. O estoque de lenha é cuidadosamente protegido, pois sem ele, sobreviver ao inverno seria inviável. O consumo de alimentos é gerido com cautela. A fartura da colheita é distribuída gradualmente durante os meses escassos do inverno, com as porções diminuindo à medida que a espera pela primavera se alonga. Sua mãe sabe exatamente quanto grão, quantos vegetais conservados e quanta fruta seca são necessários até que a comida fresca esteja novamente à disposição. Ela ajusta as refeições com planejamento cuidadoso e, ocasionalmente, um toque de engenhosidade. Este é o ritmo da vida em uma fazenda medieval. Um ciclo ininterrupto de plantio e colheita, de abundância e escassez, de trabalho árduo e descanso relativo.
É uma existência profundamente conectada ao mundo natural, às estações que passam e às sutis mudanças na luz e temperatura que marcam o tempo. Além disso, é uma vida enraizada na comunidade. A vila se une em momentos cruciais, compartilhando recursos e esforços, apoiando-se mutuamente em crises individuais. Apesar das dificuldades, do desgaste físico, da precariedade e da subordinação à autoridade do mosteiro, essa vida possui uma coerência e um propósito que a ligam à terra e às pessoas de uma forma que a modernidade raramente consegue reproduzir. Você entende claramente o motivo pelo qual se dedica ao trabalho: para sustentar a si mesmo e a sua família, para manter seu espaço na comunidade, para cumprir com as responsabilidades que asseguram seu sustento. O impacto do que você faz é palpável, visível, diretamente ligado à sua sobrevivência e ao seu bem-estar. Conforme a noite se instala na fazenda medieval, a família se reúne mais uma vez em torno da lareira. A luz do fogo lança sombras dançantes nas paredes da cabana. Do lado de fora, um vento de outono murmura entre os galhos despidos das árvores, enquanto ao longe, uma coruja emite seu chamado enigmático. Dentro, reina o calor e a segurança, junto ao suave murmúrio das vozes familiares que discutem as tarefas do dia seguinte. Você se aninha em seu leito de palha, puxando um cobertor de lã sobre si para se proteger do frio crescente das noites outonais. Seu corpo se relaxa, deixando as tensões do dia para trás, afundando no simples prazer do descanso após um dia de trabalho árduo. Sua respiração se torna mais lenta, encontrando um ritmo sereno. As pálpebras pesam enquanto a luz do fogo pisca no teto da cabana. Imagens do ciclo do ano dançam em sua mente. O arado da terra na primavera, ovelhas pastando em colinas verdejantes, o trigo dourado balançando ao vento do verão, maçãs vermelhas e maduras penduradas no pomar. Essas são as paisagens que compõem sua vida, os territórios familiares da fazenda medieval que moldam o seu mundo. O sono se aproxima, envolvendo você como um abraço acolhedor. Seus músculos se soltam completamente. Os pensamentos se tornam nebulosos e distantes. Os sons da sua família se ajeitando para a noite se transformam em um agradável murmúrio de fundo. O peso do seu corpo parece se dissipar enquanto você mergulha mais profundo, cada vez mais naquele espaço tranquilo entre a vigília e os sonhos. Ao finalmente se entregar ao sono, uma profunda sensação de que esse simples final de dia é o que deveria ser toma conta de você. Apesar dos desafios e dificuldades, a fazenda medieval proporciona uma vida de conexão direta, com a terra que oferece sustento, com a comunidade que dá apoio, com os ritmos das estações que trazem estrutura e significado. É uma existência bem diferente das comodidades modernas, mas que possui suas próprias recompensas profundas e uma sabedoria silenciosa sobre o que realmente importa na vida. Sua respiração se aprofunda, lenta e constante agora. A cabana, a vila, os campos e florestas além, tudo se desvanece da sua consciência enquanto o sono se apodera de você. Amanhã trará mais um dia de trabalho nesse eterno ciclo de cultivo e colheita. Mas por agora, há apenas descanso. Um descanso doce, profundo e merecido que te leva suavemente a sonhos sob um céu medieval, onde as estrelas brilham com uma intensidade raramente vista em nosso mundo contemporâneo. Durma agora, descanse em paz. O dia chegou ao fim, o trabalho foi concluído. O ciclo continua como sempre fez, por incontáveis gerações e continuará por muitas mais. Este é o verdadeiro legado da fazenda medieval. Não apenas técnicas e ferramentas, mas uma maneira de viver que reconhece tanto os desafios quanto os presentes, que encontra significado no trabalho necessário e constrói comunidade por meio de um propósito compartilhado. Mergulhe agora ainda mais fundo em um sono tranquilo, assim como a fazenda medieval e todos que cultivam suas terras
tem feito desde tempos imemoriais.